Agora a gente vai aprender os 3 métodos para se usar e para se fazer a estática do ponto material. Vocês vão poder escolher qual método usar sempre. São 3 métodos. O método da decomposição, que os alunos costumam falar que é o mais difícil. Hoje a gente vai ver só ele. E aí eu faço uma vez, depois vocês vão fazer também, presencial e online. Aí a semana que vem, na quarta-feira a gente vai ver o da poligonal. E na outra semana a gente vai ver o método de Lamy. São 3 métodos. Geralmente os alunos gostam mais do método de Lamy, que eles acham mais fácil. Copiem, porque isso não está muito bem distribuído dentro da nossa apostila, está meio confuso. Então é melhor copiar para você deixar isso bonitinho. Copia no seu caderno, bloco de notas, onde você quiser. A situação que a gente vai usar de exemplo é uma situação de um lustre caseiro. Sabe o lustre bonitinho lá, que tem sua lâmpada acendendo em cima da sua mesa? Vamos pensar na situação que esse lustre, ele está preso desse jeito aqui, ó, no teto da sua casa. Desse jeito. E aí aqui tem um fiozinho, ó, que está segurando o lustre. Tem um fio para lá e um fio para cá. Geralmente, esse fio é reto, né? Geralmente ele é reto. Mas quando o lustre é muito pesado, o pessoal coloca uma determinada inclinação. Quem monta, o eletricista, ou o papai e mamãe mesmo que vai lá e vai montar. Aqui vocês podem perceber que na nossa sala de aula é reto. Mas eu tenho certeza que alguém em casa deve ter algum lustre assim, que os fios são na diagonal. Ele não está preso no teto? Então, se eu tivesse aqui uma caneta de outra cor, eu acho que eu tenho aqui em preto, não sei se funciona, eu fecharia, ó, esse pedaço aqui, ó, como se fosse o teto. Ficou clarinho aqui a cor preta, não sei se o pessoal de casa está conseguindo ver, mas eu fechei. E quando eu faço esse fechamento, isso aqui se torna um triângulo. Então eu vou deixar ele bonitinho aqui, ó, e ele se tornou um triângulo. Onde está o ângulo de 90 graus? Ó, 1, 2 ou 3? Onde está o ângulo de 90? 1. Isso. Aqui. Aqui está o ângulo de 90. Perfeito. Perfeito. A nossa apostila dá esse mesmo exemplo na página 6, só que eles não ilustram falando que é um lustre de casa, eles só jogam lá o exemplo. Eles estão falando pra gente que esse corpo que está preso aqui possui 10 quilos. Quilo é peso ou massa? Massa, peso é Newton. Quilo é massa, 10 quilos de massa. Vou até colocar aqui o M. Massa é diferente de peso. Vocês sabem disso porque eu cansei de falar no passado. Tá. A pergunta que eu vou fazer para vocês é qual é a força que esse cabo aqui, ó, está suportando e qual é a força que esse cabo aqui está suportando. Porque esse lustre, ele é muito pesado. Olha, tem 100 newtons, 10 quilos, 100 newtons. Então ele não aguenta só reto, ele precisa de 2 cabos. Quanto que esse está suportando e quanto que esse está suportando? É a conta que vocês precisam fazer em estática do ponto material. É essa conta que o engenheiro tem que fazer quando ele constrói um prédio. Sabe laje, quando você constrói uma laje, a sua garagem é descoberta, você manda fazer uma laje. Aí o pedreiro vai lá e aí ele faz uma conta dessa, tenho certeza absoluta que ele faz, para saber. Na verdade, chega um ponto que ele já tem uma determinada experiência que ele não precisa mais fazer a conta. Daí ele já pega e fala, olha, eu vou precisar de uma barra aqui, no meio da garagem, você vai precisar comprar não sei quanto de ferro, que a gente vai ter que colocar aqui, prender ali na parede, colocar sapata, não sei aonde, para prender essa laje, para a laje não cair. Essa aqui é uma laje tal, uma laje não, a massa vai aumentar, vai diminuir, para ele saber o que ele vai fazer. Então, numa profissão na prática é isso. O feirante também faz isso. Aquelas formatos de casinha que tem os barracos de feira, não é qualquer ferro que vai aguentar de qualquer jeito, né? Pensou, você está no meio da feira, o bagulho cai na sua cabeça? Então não é legal. Então eles também precisam fazer uma determinada conta. Eu posso colocar qualquer lona em cima do ferro da barraca da feira? Não. Então, já tem uma pré-definição de quanto pode aguentar. Isso daí vai tudo aparecendo nos manuais. Por isso que eu falei para vocês agora há pouco, pesquisa. Não sabe? Pesquisa. Mas pesquisa no lugar correto. Né? Porque
Eu pensando, dando exemplo do ano passado, mesmo online, recebia cada coisa. Você sabia que a pessoa estava pesquisando, mas pesquisando, acho que com vocês nunca aconteceu, mas tinha uns alunos que mandavam umas coisas muito nada a ver, mesmo estando fazendo de casa os trabalhos, né? Muito bem, eu lembro dessa história, eu lembro, vocês ficavam. Tinha umas coisas que apareciam, falavam assim, nossa, essa pessoa pesquisou aonde? Não é possível. Eu já vi coisa errada até no Wikipedia, né? Você fala Wikipedia, não sei. Já vi até lá coisa errada. Qualquer um pode postar. Então a gente tem que tomar cuidado. Ó, seguinte. Qual é a somatória de ângulo dentro do triângulo? Tem que dar quanto a somatória? Tem que dar 180. Certo? Então aqui eu tenho 90. Falta quanto? Falta 90. Só que esses ângulos, eles não são iguaizinhos. Nesse caso que eu vou explicar para vocês. Aqui, ó, a gente vai fazer de conta que esse ângulo, é só um exemplo, tá? Ele é 30 e aqui é 60. Podia ser 45, 45. Portanto, esse caso que eu vou fazer para vocês, só existem duas opções. Ou é 30 e 60, ou é 45 e 45. Por quê? Porque o somatório tem que dar 180. E não tem outro ângulo que a gente conheça. Só pode ser assim. Tudo bem? O que pode mudar é o peso. É o peso. Ó, agora vem a parte mais difícil, que eu também vou ir olhando aqui de vez em quando para não me perder. Agora é a hora da gente achar o T1 e o T2. Que não é fácil. Quem quiser acompanhar pela apostila está na página 7. Na página 7, a gente tem dois cálculos aí que eu vou fazer com vocês, que é a gente calcular, nós temos que calcular na vertical e na horizontal. Sempre pensando que isso está estático, o lustre está parado, ele não vai ficar querendo cair, não vai quebrar a parede, não vai quebrar o cabo. Então isso é estático. Se é estático, a gente está pensando numa condição de equilíbrio. Se eu dividir em vertical e horizontal, e eu estou querendo achar T1 e T2, olha só o que eu vou fazer. Ó. Primeiro na vertical. Do T2, eu vou fazer uma linha assim. Ó. E do T1, eu vou fazer um tracejado aqui. Vocês já vão entender por quê. Agora eu vou igualar as coisas que eu tenho. O que eu tenho? O lustre, o peso do lustre, tem que ser igual a essa linha mais essa linha. Porque são essas duas linhas que estão segurando o lustre. Na vertical. A nossa apostila chama de T1Y e T2Y. Eu vou chamar igual. T2Y e T1Y. Essa parte é bem difícil. Ó, T1Y mais T2Y. Agora, nós devemos saber quem é T1Y e quem é T2Y. E como que eu sei quem é quem? Usando a relação aqui, ó. Usando essa. De todas aquelas que eu mostrei para vocês, nesse momento, é essa daqui que a gente vai usar. É essa daqui que a gente vai usar. Se esse ângulo... Ó, deixa eu fechar aqui, ó. Eu vou chamar aqui de T1x. Vou fechar aqui também. E vou chamar de T2x. Agora o ângulo de 90 está aqui, ó. Não sei se a Marisha mostrou isso para vocês, mas tem uma coisa na trigonometria que é o Z do zorro. Quando eu acho Z, eu fico contente, porque o ângulo de dentro é igual ao ângulo de fora. Então aqui também tem 30. Então aqui também tem 60. Se aqui tem 90, aqui tem 30, qual é esse ângulo? 60, né? E esse ângulo aqui é 30, do lado de cá. Aqui, ó, peso vai ser igual. Quem é T1Y? Quem é T1Y? Eu posso tentar estudá-lo por esse ângulo aqui de 60 ou por esse de 30. Como que eu posso fazer? Seno de 30 é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Pode ser?
Então eu posso falar que seno de 30 é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. De casa aí, tudo bem? Só que eu não posso deixar ter um y. Ter um y aqui eu quero substituir. Então eu vou escrever aqui, ó. Seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é ter um y, dividido pela hipotenusa, que é a hipotenusa T1. T1. Só que não é o T1y que eu quero, para substituir aqui. Então eu vou passar o T1 para estar multiplicando. Então T1y é igual a seno de 30 vezes T1. Uma coisa que eu posso contar para vocês é assim, não precisa ficar se preocupando em fazer isso toda hora, que isso é uma receita de bolo. Você vai olhar uma vez, vai copiar no seu caderno, depois é só substituir de acordo com o que o enunciado der. Então no lugar do T1y, eu vou escrever seno de 30 vezes T1 mais o T2y é a mesma coisa, só que não é seno de 30, é seno de 60. Então vai ficar seno de 60 vezes T2. Quanto que é o peso mesmo desse cidadão? Se a massa é 10, o peso dele vale 100. Então 100 é igual. Quanto que vale seno de 30? Hein? Meio, isso. Então seno de 30 vale meio. Então vai ficar meio vezes C1 mais, quanto que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, T2. Beleza. Eu tenho agora uma equação com duas incógnitas. Parei. Para e guarda. Guarda ela por enquanto. É difícil isso, né? Vocês devem estar achando. Chato e difícil. Chato e difícil. É a única parte chata do ano, de verdade. O resto melhora muito mesmo. Agora vamos para a parte horizontal. Na parte vertical, eu igualei o peso com essas linhas aqui que estão na vertical. Agora eu vou para a parte horizontal, que eu vou igualar esses dois lados. Ó, igual na apostila, T1x tem que ser igual a T2x. T1x igual a T2x. E quem é T1x e quem é T2x? A gente vai achar pelas regrinhas que eu apaguei aqui também. Só que agora, ó, eu não estou usando mais o cateto oposto, estou usando o cateto adjacente. E é seno, cosseno ou tangente que usa o adjacente? É o cosseno, não é? Então eu vou falar que o cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como eu quero achar o T1x, o T1 passa para cá multiplicando. Então T1x é cosseno de 30 vezes T1. Então já posso substituir aqui no lugar do T1x. Posso colocar cosseno de 30 vezes T1. Que é igual, quem é o T2? Cosseno de 60 vezes T2. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado. Por enquanto está tudo bem. Quanto que vale o cosseno de 30? Lembra daquela tabelinha que tinha a música de Natal? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Monta lá a sua tabela. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 vezes T1, que é igual a meio cosseno de 60 vezes T2. A matemática diz que tudo que tem igual de lados opostos a gente cancela. Portanto, T2 é igual a raiz de 3 T1. Guardei esse resultado. Guardei esse resultado. E por que eu guardei? O que eu vou fazer com ele agora? Quem pode me falar? Fala, Igor. Esse... Aonde? Em cima daqui. Não, aqui mesmo. Aqui? Ah, esse 1 não interfere. Ele está aqui, mas é 1, né? Ele não interfere em nada. Ele morreu. Ele não interfere, Igor. Ele não vai fazer diferença pra gente, não. Ele já não... E agora? O que a gente faz? Alguém de casa quer falar? Pois eu vou mandar essa foto também, tá? Se tiver difícil para copiar. Alguém daqui, alguém de casa, o que a gente faz? Por que eu tenho duas equações?
Que agora eu vou fazer uma coisa que vocês também devem ter treinado em matemática, que é a substituição. Então eu vou substituir, ó, eu vou pegar o resultado de T2 e vou colocar ele aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, 100 é igual a meio T1 mais raiz de 3 sobre 2. No lugar do T2, quem que eu escrevo? Raiz de 3T1. Raiz de 3T1. Vou fazer agora a distributiva. Então vai ficar 100 é igual a meio T1 mais raiz de 3 vezes raiz de 3. Dá quanto? Raiz de 9. Quanto que é a raiz de 9? 3. Então vai ficar 3 sobre 2 T1. Ó, T1 e T1. Denominador igual. Então posso somar os numeradores. Então 100 é igual a 1 mais 3, 4 sobre 2, T1. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Então 100 é igual a 2T1. Portanto, T1 é igual a 100 dividido por 2, que vale 50 newtons. É força isso. Portanto, nós descobrimos juntos que esse aqui, ó, está fazendo 50 newtons de força para aguentar o peso desse cidadão. E para achar o T2, quem é o T2? Substitua aqui, ó. Por exemplo, T2 é igual a raiz de 3 vezes T1. T1 vale 50? Raiz de 3 vezes 50. Melhor escrever assim, ó, fica mais bonito. 50 raiz de 3 newtons. Tá bom. Ah, mas se o peso é 100, se esse segura 50, por que esse aqui também não segura 50? Porque ele não está segurando só o lustre. Tem o peso do cabo, esses cabos, esse cabo. Pode ter agregados junto. Então não é dividir lá certinho. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. Esse método da decomposição, ele é sempre assim. O que vai mudar para vocês é o peso, que não vai ser 10, vai ser outro número. Ó, e pode ser que troque aqui, que seja 45, 45. Então, você vai copiar a parte da receita de bolo. Ó. Isso aqui é uma receita de bolo, isso aqui é uma receita de bolo. Lembrou disso? Copiou isso? Tá bom, não tem como errar. Eu vou parar de gravar agora. Pessoal, pode tirar uma foto? Pode, eu vou mandar para vocês, tá, Wendel? Eu vou parar e vou mandar essa parte pro YouTube também, tá? Parei de gravar.